Você já percebeu que hoje em dia a gente não tem mais a liberdade de simplesmente ser ruim num hobby que a gente quer fazer? Porque, por exemplo, quando você aprende uma receita de bolo, você já fica, nossa, eu quero aprender como a Paola Carrossela faz. Ah, eu vou assistir esse vídeo aqui do Fogaça. Ou então você começa a ler por hobby e as pessoas ficam, não, você não tem que ler livro de ficção, você tem que ler Como Ficar Milionário, você tem que ler O Poder do Hábito, você tem que ler livros que de fato vão melhorar a sua cognição. E aí a gente perde toda a diversão das coisas. A gente fica preso em ter que ser bom em absolutamente tudo que a gente faz. Bem, mas hoje eu vim te mostrar o poder libertador de ser simplesmente péssimo em um hobby que você está fazendo. Vem tomar um café comigo? Hoje em dia existe uma cultura do esforço contínuo. Parece que se você está no seu tempo livre fazendo coisas que de fato não vão voltar para você, que não são em si um grande investimento para a vida, parece que você está perdendo tempo e as pessoas começam a te julgar por isso. Ou então a gente mesmo se julga por ter caído nessa armadilha, porque parece que a gente precisa estar 24 horas produzindo e fazendo coisas que são de fato úteis para a gente. E aí eu quero voltar no tempo. Quero que você imagine você criança. Ou se você tem uma criança convivendo com você, você vai identificar isso muito bem. Imagina que você deu um Bobbie Goods, uns lápis de cor, giz de cera, canetinha, e ela vai pintar do jeito que ela quiser. Vai ficar fora da margem, vai ficar errado, vai ficar borrado. Mas sabe o que vai acontecer? Ela vai só se divertir, ela vai achar engraçado, vai achar legal, vai ficar pintando ali. Vai te mostrar como se fosse a melhor obra de arte. Você vai olhar e vai falar, ok, velho, ficou bonito, né? Ou qualquer coisa assim. E pronto. Acabou ali. Mas e agora? E nós adultos? Se você for pintar um Bobbie Goods, você vai começar a olhar na internet como que as pessoas pintam, o jeito que é, as cores que é utilizado. Não pode sair da margem. Se sair, você vai começar a se julgar. Então a gente criou um perfeccionismo para hobbies. Você não tá querendo ser o Leonardo da Vinci, não é o seu trabalho ser artista. Você só quer relaxar, você só quer desestressar. Mas mesmo assim, às vezes a gente para de fazer, ou às vezes a gente desiste no meio do caminho, justamente porque a gente não se sente o melhor fazendo aquilo. E aqui mora uma verdade que é um pouco difícil de engolir. É que a gente desaprendeu a valorizar o processo e começou a focar única e exclusivamente no resultado. Ou seja, tanto faz o você se divertir no meio do caminho, tanto faz o você ir relaxando enquanto você está fazendo, desde que o resultado seja incrível. E se você não alcançou aquele resultado esperado, você nunca que vai mostrar isso para alguém. Você nunca que vai permitir alguém ver você fazendo algo que não seja perfeito e muito menos vai querer continuar. Porque você vai falar, nossa, eu não sirvo para isso. Nossa, isso aqui não é para mim. Agora eu vou falar para vocês sobre a psicologia de ser ruim em algo, ou de se permitir ser ruim em algo. Isso já começa a ser bom para o seu estresse, para a ansiedade, alívio de humor, entre várias coisas. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente vive numa sociedade onde não é permitido ser ruim. Você tem que ser bom o tempo inteiro e a gente é bombardeado por redes sociais, por Instagram, por TikTok, entre outras, que sempre mostram pessoas sendo incríveis naquilo que elas fazem. Então você vai assistir um vídeo curto de uma pessoa pintando extremamente bem, daí você vai assistir outro vídeo curto de um atleta fazendo exercício físico, ou de uma menina que tem as costas perfeitas, desenhadas, ou então daquela pessoa que faz ciclismo e consegue fazer mountain bike de um jeito esplêndido. E até mesmo daquela pessoa que corre 25 quilômetros às 5 da manhã. E aí você olha pra você mesmo, não conseguindo correr 500 metros e fala, não é pra mim. Eu não dou conta. Eu não sou igual aquela moça que acorda às 4 da manhã pra fazer uma corrida, coloca a mochilinha dela aqui com um negocinho de beber água e tudo mais. Não é pra mim. E aí isso vai te deixando estressado, vai te deixando ansioso e vai até diminuindo sua autoestima, porque você sente que você é uma pessoa ruim. Porque você começa a não só criticar a pessoa jurídica, e aí pessoa jurídica eu quero dizer a pessoa que está executando alguma coisa, e você começa também a criticar a pessoa física, você enquanto ser humano. Eu sou ruim, tudo que eu faço é ruim. E isso pode piorar até mesmo a sua autoestima, porque aí você começa a se criticar ao ponto disso invadir a sua área pessoal. Então você começa a falar, não, eu tô aprendendo a andar de skate aqui há uma semana e eu ainda não estou no nível da Raíssa Leal.
Então, eu sou uma pessoa fracassada, eu não sei fazer nada. E isso começa a invadir até outras áreas. Então, quando você está ali produzindo, você fala, nossa, eu não consigo nem andar de skate. Quiçá conseguir esse novo desafio ou essa nova meta. Só que não é por esse caminho. Até porque em uma semana a Raíssa Leal não era a Raíssa Leal. E é bom a gente se permitir ser ruim, porque é só sendo ruim que se é bom. Ninguém começa sendo bom desde o princípio. Ah, mas o fulano tem a habilidade, o fulano nasceu com esse dom. Mas se o fulano não for aperfeiçoar este dom, não adianta nada. Tem uma frase, né? Eu não sei de onde é que é, mas é: o esforço sempre vence o dom. Mas é uma grande verdade. Bem, quando você se permite ser ruim, tem um alívio de ansiedade, um alívio de estresse, e você sai do lugar de ser obrigado a produzir algo. Nem sempre que a gente tem um hobby, a gente precisa criar conteúdo sobre ele, a gente precisa postar no Instagram. O hobby serve para te descansar, para te tirar dessa ansiedade, para diminuir níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, para que você fique num lugar aonde tá tudo bem se você for ruim. Você tá fazendo isso por você e não para mostrar para os outros, entende? E para mim a grande vantagem psicológica de você se permitir ser ruim em algo, e de preferência um hobby, é que você começa a transferir isso para outras áreas também. Então quando você se permite ser ruim no skate, quando você entende que tá tudo bem você não ser a Raíssa Leal nas primeiras semanas, nos primeiros meses, até mesmo na primeira década, você começa a olhar para novos desafios, para novas coisas que você quer fazer para sua vida, para novas metas que você traçou, e mesmo que você nunca tenha feito aquilo, você olha e fala, tá tudo bem eu ser ruim, tá tudo bem. Eu preciso aprender a como ser bom, mas eu só vou ser bom se eu um dia me permitir ser ruim. Eu olho para mim, por exemplo, com o meu hobby da academia, e eu olho para trás, lá onde eu comecei, e mano, eu era péssimo. Não é que eu era só ruim, eu era horrível. Eu comecei com 14 anos, então eu era um Enzo de academia, só que era muito pior na minha época. Por quê? Porque hoje a academia é o hype, né? Então hoje você tem vários stories, TikTok, pessoas falando, etc. Quando eu comecei, era só os monstrão de academia, o pessoal raiz e eu, uma pessoa obesa de 14 anos. Então daí você já tira o quão desafiador foi pra mim estar no meio de um monte de gente que era melhor do que eu treinando e que as pessoas não iam pra academia por saúde. Não Tinha a dona Neide lá no meio da academia. Era só o Léo Stronda e companhia e eu. E hoje tem uma evolução muito grande daquela versão que eu fui. Por quê? Porque eu insisti em ser ruim até que eu fosse bom. E aí é onde se encontra a transferência, onde você começa a levar isso para outros lugares da sua vida. Então eu vou fazer um convite para você aqui. Pense em como construir um hobby inútil. E aí eu vou te dar 3 dicas para você poder encontrar o seu. A primeira dica, eu acho que talvez seja até a mais óbvia, que é basicamente a definição do hobby. Que não seja algo que tenha um ponto de retorno financeiro. Ou seja, você vai, por exemplo, pintar, mas você não vai vender aquilo que você quer pintar. Você vai aprender a cozinhar, mas você não vai abrir um restaurante. Que o seu retorno financeiro seja em outra coisa. Por exemplo, você é do mercado financeiro e vai aprender a harmonizar comida com vinho, por exemplo. Logicamente, você não vai vender essa comida porque a sua principal fonte de renda é do mercado financeiro, então nada a ver com harmonização. O segundo ponto é: afaste-se da perfeição. Quando eu digo afaste da perfeição, o que eu quero dizer? É que você não tente ser o melhor do planeta fazendo aquilo. Que você se permita andar de skate a primeira semana e cair. Que você permita na primeira aula de Muay Thai e você ser péssimo, horrível, o pior da turma. E que você entenda que tá tudo bem, que você não vá no TikTok correndo aprender 10 dicas de Muay Thai. Que você só aceite, que você só permita-se fazer aquilo mesmo que você seja ruim. E é aqui nesse ponto que você vai treinar não ser o melhor. E é muito difícil, eu confesso, porque esse ponto também me pega pessoalmente. Porque tudo que eu faço, eu tento ser o melhor. Só que no hobby, a gente precisa não tentar ser o melhor. A ideia aqui é apenas olhar para si mesmo e aproveitar o processo e não o resultado. Então é para você se divertir enquanto você faz isso. Se a gente tenta ser o perfeito, o melhor, a gente se esquece de se divertir durante o processo. A gente começa a pensar apenas
no resultado que eu tenho que fazer, no que eu tenho que entregar, nas metas. Aí daqui a pouco, se você continuar assim, você vai criar uma planilha do Excel, você vai fazer um cálculo, você vai fazer todo um dashboard com gráfico e apresentar isso para alguém numa reunião. E, bem, não é sobre isso. Deixa o gráfico, a reunião, o Excel, a planilha, o planejamento lá para a sua principal fonte de renda, lá para aquilo que você tem que prestar conta. Aqui não. Aqui o objetivo é só para você se divertir, inclusive se divertir com os seus erros. E um terceiro ponto. Inicialmente, mantenha seu hobby em segredo. Aqui é mais para evitar a tendência do perfeccionismo. Porque se você começa a postar isso nos stories, no inicial, tipo assim, no dia 1 que você tá fazendo, o seu cérebro pode ter a tendência de imaginar que tem uma plateia te assistindo, que tem pessoas te vendo. E isso faz com que você, de novo, recaia sobre o perfeccionismo, que você tenha que mostrar todos os dias uma evolução, que você tenha que mostrar que você está melhor, que você tenha que mostrar que você está evoluindo. E esse não é o ponto, porque o ponto é que você descanse, e não que você canse, não que você tenha que, nossa, tenho que mostrar resultados. E quando para você estiver tudo bem, você errar, você falhar e você não ser perfeito, aí sim, você posta nos stories, você comenta com as pessoas. Até porque pode ser que você apresente esse hobby para outras pessoas e que alguém que estava te seguindo, que nem sabia que isso existia, comece a gostar disso também. O importante é entender que, no fim das contas, a vida não é um grande currículo. A vida não se resume a tudo que a gente faz ter que entrar dentro ali das habilidades de soft e hard skill. Nós somos muito mais do que o que a gente produz. E aonde mora a prova é bem simples. Se eu te perguntar agora, quem é você? Provavelmente você vai começar a frase dizendo, eu sou psicólogo. Tanto é que a abertura do meu canal é, eu sou Ricardo, psicólogo, pós-graduado em neuropsicologia, mas isso não é quem eu sou, isso é o que eu me formei. E geralmente a gente se apresenta assim, é muito comum, eu sou Ricardo, faço faculdade de tal coisa, ou trabalho em tal coisa, tenho uma empresa de tal coisa, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo. Você está só definindo aquilo que você produz, e não definindo o que você é. E é muito difícil a gente saber que a gente é. Porque geralmente a gente nem se pergunta isso. Principalmente o que a gente gosta de fazer quando a gente não tem que entregar nada pra ninguém. Então tá tudo bem você ser um fracasso no violão, tá tudo bem você ser horrível no skate, tá tudo bem você ser muito ruim no Muay Thai. E quando você aprender a liberdade que é ser ruim em algo, você vai entender o que eu tô falando. Bem, se esse café que você tomou comigo aqui fez sentido pra você, não esquece de deixar um like nesse vídeo, de comentar aqui embaixo qual que é um hobby que você gostaria de começar a fazer. Não se esqueça de mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, e não se esqueça de se divertir no processo.